Olá pessoal, sou o professor Gessé de Língua Portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula mais específica para o tema da redação, tá? Sei que vocês já estavam aí aguardando essa aula, é uma aula assim, muito esperada pelos alunos, né? E principalmente para você que está aí estudando e se preparando para o Enem. Gente, essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Hoje vamos falar um pouquinho da primeira parte, algumas técnicas, tá? Algumas alternativas aí que você dispõe para você escrever o seu texto dissertativo argumentativo, tá? Não é nada assim tão novo, sei que você já estudou esse conteúdo, tá? E vamos só revisar, fazer uma abordagem aqui mais geral para te dar um direcionamento e esclarecer ainda algumas dúvidas que você pode ter sobre esse conteúdo, certo? Então acompanha comigo. Pessoal, vamos só revisar um pouquinho sobre o conceito do texto dissertativo argumentativo, vamos fazer uma leitura aqui desses tópicos que eu coloquei para vocês, e eu vou comentando também no decorrer da explicação, tá? Então vamos lá, o texto dissertativo argumentativo se organiza na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Então isso aqui já tem que estar internalizado aí com vocês, tá? Você precisa apresentar ali o seu ponto de vista, a sua ideia sobre aquele conteúdo, né? É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Então, a sua ideia, você deve ali embasar com os seus argumentos para confirmar que elas são coerentes, que elas são possíveis de serem aceitas naquele momento. Tudo bem? E aí, por isso que você precisa explicar e expor essas ideias muito bem, tá? Por isso que nós temos essa definição ali, ó. Daí a sua dupla natureza, né? O nosso texto ele é argumentativo porque ele defende uma tese, que é a sua opinião, e é dissertativo porque se utiliza da explicação delas para justificar. Então você precisa assumir esse posicionamento, tá? Ao mesmo tempo que você apresenta as suas ideias, você também precisa defendê-las, e aí, baseado nisso, você vai ter algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Tudo bem? Certo? Só para a gente retomar um pouquinho desse conceito, tá? Vamos lá para o próximo slide. Então, gente, acompanha comigo aí a leitura, tá? O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado, é relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Então, mais uma palavra-chave aí, o convencimento, né? Tudo que você for escrever, todas as informações que você coletar, dados, informações, levantamento de conhecimentos históricos, levantamento de dados estatísticos, tudo isso deve ser base, deve fundamentar a ideia que você está desenvolvendo naquele texto. E aí a gente vai chegar acho que na ideia principal ali da dissertação, que é a nossa tese, né? Tudo começa, gente, com a nossa tese. O que seria essa tese, né? Então acompanha comigo a leitura. É a ideia que você vai defender no seu texto, é a sua ideia, o seu posicionamento, tá? É aquilo que você acredita, certo? E aí, claro, que você deve sempre apoiar as suas ideias em algum dado, né? Alguma pesquisa que você já fez, algum conhecimento que você já consolidou, tá? Então, tudo isso, gente, vai ser a base da tua argumentação. O que você vai usar do teu repertório cultural para defender aquela ideia que você está apresentando naquele texto, certo? Então, a nossa tese aí, espero que vocês tenham entendido bem. Tudo bem? Ok? E aí vamos chegar lá nos argumentos, né, gente? Que será o quê? Na verdade, são as suas justificativas para convencer o leitor a concordar com a sua tese, né? Você vai tentar convencê-lo a concordar com aquilo que você está apresentando. E aí, gente, para desenvolver esses argumentos, a gente sempre tem que ter algumas perguntinhas ali, né? Então, sempre se faça uma pergunta, gente, por quê? Você apresentou o problema, apresentou a sua tese, mas por que isso deve ser discutido, né? Como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso me posicionar, tá? Então, os teus argumentos vai girar em torno dessa pergunta. Mas aí a gente tem algumas estratégias, gente. Você pode estar perguntando, professor, mas como é que eu faço isso? Tem alguma técnica, algum modelo, alguma indicação? Temos sim, temos aqui as estratégias argumentativas, que são alguns recursos utilizados para desenvolver os argumentos de vocês, de modo que vocês tenham ali esse objetivo alcançado, que é convencer o leitor. Você pode usar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, tá? Vamos ver aqui no próximo slide. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas naquele assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, todos esses recursos que eu coloquei para vocês, essas possibilidades vão ajudar você exatamente a desenvolver a sua estratégia de argumentação. Tá? Para isso que você tem que ter um conhecimento bem assim, diversificado de várias áreas da ciência, né?
da cultura, de tudo que você já aprendeu, que você já pesquisou, para você lançar a mão na hora de escrever o seu texto. Gente, uma dica que eu trago aqui para vocês bem interessante é para vocês elaborarem um projeto de texto. O que é isso? Gente, é o teu rascunho mesmo, é as tuas anotações, é tudo aquilo que você vai usar e organizar para poder articular muito bem o seu texto. E isso vai ser perceptível lá na hora da correção. Quando o teu texto está bem montado, bem desenvolvido, tem uma lógica ali, provavelmente quem está lendo vai dizer que, nossa, essa pessoa ela se organizou, ela se planejou, né? Então vamos lá, é o planejamento prévio à sua escrita, olha o conceito. É nele que são definidos quais argumentos serão mobilizados para a defesa da sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Então, gente, o nosso rascunho, o nosso projeto de texto, ele é muito importante. É a partir dali que a gente começa a desenvolver as nossas ideias, tá? Então, é muito importante que você faça essa seleção daquilo que você julgar mais necessário, mais apropriado na hora de escrever o seu texto. Tudo bem? E aí você vai reunir, gente, todas as ideias que você tiver naquele momento. Não despreze as suas ideias, tá? Reúna tudo aquilo que você sabe, faça uma seleção daquilo que for mais pertinente na defesa daquilo que você quer apresentar como proposta de solução e quer também convencer o seu leitor, tá? E procura organizar sempre ali, gente, uma estrutura coerente, tá? Sempre partindo ali de um desenvolvimento do texto. Uma ideia sempre tem que estar ali na sequência da outra, certo? E aí você vai, exatamente nesse processo que você vai definir a ordem, como que isso vai acontecer, para que o leitor acompanhe o seu raciocínio, tá? E aí, claro que essa progressão textual vai ajudar exatamente na fluência dessas ideias e de como isso vai ser útil lá na tua conclusão para fazer o fechamento da tua argumentação. Tudo bem? Então o projeto de texto é muito importante, tá? Certo? Vamos lá para o próximo? Gente, fazer também ali examinar, né, com atenção, né, a introdução e a conclusão para ver se dá uma coerência entre o início e o fim do texto. Qual é a relação lá da conclusão, da introdução com o início? Será que tem alguma relação? Será que eu estou retomando a tese de maneira adequada? Que a gente também tem que fazer essa ligação, né? Observar se no desenvolvimento daquele texto as ideias estão exatamente ali confirmando o que você está apresentando, para evitar ali alguma coisa de contradição, evitar ali algum argumento que está fora de contexto, alguma informação que não faz sentido naquele momento, né? Então tudo isso você tem que observar, tá? Evitar apresentações e informações, gente, de algum elemento ali que está solto, como eu falei para vocês, né? Lembra que uma das situações que pode zerar a tua redação é alguma parte desconectada do texto, né? Então evitar ali alguma informação que naquele momento está solto, não tem sentido ou não cabe naquele momento, tá? Então sempre você vai julgar esses argumentos e colocar ali na ordem que for mais relevante para você. Tudo bem? Isso aqui são só algumas orientações, tá, gente? E aí estabelecer as relações de sentido. Gente, nunca esqueçam da coesão e da coerência. Esse texto ele precisa ter conexão, mas ele precisa fazer sentido. E aí você vai usar exatamente o vocabulário adequado naquele momento, formal, né, da língua portuguesa. E também observar a progressão de como isso está caminhando. Então, aquela parte final da revisão, né? Será que tudo que eu fiz teve uma ordem lógica? Será que essa progressão temática ela foi alcançada? Então, tudo isso você precisa observar. Tudo bem? Certo? Minha gente, nós temos aqui algumas orientações para a conclusão, tá? A conclusão ela é um pouquinho mais detalhada. Esse material está, inclusive, disponível no Manual de Redação do Enem. E nós temos que atender a alguns elementos aqui. Na verdade, são 5 elementos que você precisa, de alguma forma, mencionar na tua conclusão. Se você conseguir atender a esses critérios, provavelmente ali a tua nota vai ser uma nota bem significativa, tá? Então vamos pensar em alguns elementos para a gente resolver esse problema. A gente tem que ter uma ação, tem que ter um agente, um modo e um meio, um efeito e um detalhamento. Hoje nós vamos estudar algumas características brevemente, tá? Sobre esses elementos aí que nós precisamos nos adequar para escrever a nossa conclusão, tudo bem? Então vamos lá, gente. O que é ação? Gente, a ação é o que deve ser feito. O que você propõe, tá? É o elemento que diz respeito à ação praticada, apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. Então, o que tem que ser feito? Que ações precisam ser tomadas para que aquele problema seja resolvido, tá? É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizem. Então, tudo vai se organizar em torno dessa ação, que vai de alguma forma, fazer a síntese do que você deve propor ali para encaminhar a solução daquele problema. Tudo bem?
Então vamos lá, gente. Sempre lembra das perguntinhas que a gente tem que se fazer? Exatamente, olha mais uma técnica aí, tá? Sempre tenha em mente essa pergunta: o que deve ser feito? O que deve ser feito para resolver esse problema? Eu trouxe um trechinho aqui de uma redação, exatamente exemplificando para vocês a questão da ação. Olha lá comigo. Ó. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados, fazendo assim a proteção do direito do livre-arbítrio do cidadão. Olha como a ação está bem delimitada, gente. Então essa ação precisa estar muito bem clara. É preciso que se crie leis, projetos de lei, política pública, tá? Então você sempre tem que deixar muito claro qual é a ação que deve ser desenvolvida naquela redação. Tudo bem? Bom, gente, o agente, já que nós temos uma ação, nós temos que ter alguém que vai executar, né? Quem executa essa proposta de resolução de problema, né? Então é o elemento que identifica o ator social, apontando para executar a ação que você propõe ali. Para determinar o agente, gente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema sobre o qual se deseja intervir, a ação apresentada, né? Então, apesar de os atores sociais variarem em função do tema e do problema, né, eles se enquadram em determinados níveis de ação. Nós precisamos responsabilizar, eu sempre falo para os alunos, né? Quem são os responsáveis para realizar a ação que você propõe? Então, nós temos aqui alguns setores, né? Nós podemos trabalhar ali no âmbito individual. Será que a tua proposta de solução vai ter ali uma resolutividade apenas no âmbito individual? Será que a gente pode responsabilizar ali a família? Será que a gente pode também lançar ali mão da comunidade? Será que esse problema ele tem ali uma repercussão social? Será que ele está mais ligado à esfera política ou é mais uma proposta mundial? Então a sua ação tem que caminhar em torno desses elementos, gente. Em algum momento, esses elementos aí, eles precisam estar presentes nessa ação que vai ser desenvolvida. Tudo bem? Certo? Bom, gente, então a pergunta é exatamente como eu falei para vocês. Quem executa, né? Quem vai executar essa ação? Então eu trouxe um trechinho aqui para vocês de como isso foi colocado na redação desse participante. Olha só, ele falou exatamente assim: ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Então vejam que ele colocou claramente quem irá executar a proposta que ele apresentou lá no primeiro, na introdução do parágrafo de conclusão. Tudo bem? Ah, professor, eu coloquei só dessa forma aqui na minha redação. Ó. É necessário criar leis mais rígidas. Gente, mas quem cria essas leis mais rígidas, né? Quem é esse agente? Então você tem que colocar exatamente a responsabilidade. O poder legislativo deve propor leis mais rígidas, sempre deixar bem claro quem são esses agentes, né, esses atores envolvidos nessa ação. Tudo bem? Pessoal, e aí tem um meio, né? Eu tenho uma ação, eu tenho um agente, eu tenho uma forma como isso vai acontecer. Isso também tem que ficar claro na tua redação, tá? Então acompanha comigo a leitura. O meio é o elemento que diz respeito à maneira ou aos recursos pelos quais a ação será realizada, né? Esse elemento dialoga com a concretude, a interventividade da ação, características indispensáveis à proposta de intervenção. Mais uma vez a pergunta, né, gente? Quem vai executar? Quem são os responsáveis? Na verdade, quem são os responsáveis não, né? De que forma esses responsáveis irão tornar essa ação de fato ali concretas, né? Então trouxe aqui um exemplo, gente, de uma redação que a pessoa colocou exatamente esse meio, né? Olha só. Portanto, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Então vejam que a pessoa deixou bem claro, primeira ação, né? Primeiro é necessário que o Ministério promova campanhas de conscientização. Então já é a minha ação. Quem vai promover isso? O Ministério da Educação, que é o agente, né? De que forma? Então ele vai apresentar ali o desdobramento ou um detalhamento daquelas formas que ele acha, que ele julga necessário para desenvolver a ação daquela proposta de solução. Pessoal, a nossa aula já é um pouco breve, tá? É só uma introdução em algumas técnicas. Daqui a pouco tem aula 2, vocês podem acompanhar. Esse conteúdo está lá no site do INEP, na cartilha de redação. Vocês podem dar uma olhada no manual, nas regras. Tem outras informações também relevantes. Só que eu trouxe essas características porque eu acho que são as mais recorrentes, tá? E você precisa ficar atento também nesses detalhes para escrever um bom texto dissertativo argumentativo. Certo? Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma e rever essa aula, acompanhar outros conteúdos também, para somar aí na tua trajetória de aprovação no Enem. Obrigado, gente!